Oh, nunca te esqueças do grande amor que Deus lá na cruz revelou, e como por ti lá sofreu o Senhor, a alma perdida salvou. Paciência e graça Jesus tem sem fim, 1000 vezes mais que o próprio Pai. E dos teus pecados te livra também, louvores sem fim entoar. Tu podes confiar nele sem duvidar, de dia e de noite invocar. Na luta, vitória ou no fracassar, podes com ele contar. Paciência e graça Jesus tem sem fim, 1000 vezes mais que o próprio Pai. E dos teus pecados te livra também, louvores sem fim entoar. Sim, Deus tem mandado seu Filho a nós, e deu-nos pleno perdão, vencendo por nós o inimigo atroz, e guia-nos por sua mão. Paciência e graça Jesus tem sem fim, 1000 vezes mais que o próprio Pai. E dos teus pecados te livra também, louvores sem fim entoar. Entrega então sua vida a Jesus, pois ele tem todo o poder. Ainda te dá um caminho de luz, e sempre te pode valer. Paciência e graça Jesus tem sem fim, 1000 vezes mais que o próprio Pai. E dos teus pecados te livra também, louvores sem fim entoar. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo a todos com o Salmo 73, o versículo 25. A quem tenho no céu, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O salmista olha ao seu redor para a sua realidade e tem a impressão de que quem não busca o Senhor se dá bem na vida. Por outro lado, quem anda com o Senhor, quem o teme, quem o obedece, sofre e passa por tribulações, por lutas. Mas no meio do salmo ele percebe que vale a pena andar com o Senhor. Por isso ele diz: quem tenho no céu além de ti. A sua intenção, o seu desejo é viver com o Senhor para sempre, porque ele percebeu que não há outro caminho melhor do que este. Com essa palavra eu saúdo a todos, convido a baixarmos a cabeça para orarmos. Obrigado, Senhor amado, por este momento, por esse tempo de culto. Clamamos que nos abençoe com o Teu Espírito Santo, nos ajude a entender a Tua vontade, o Teu querer, e também revele a nós o nosso pecado, para que possamos clamar pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia, especialmente porque facilmente nós nos desviamos de Ti, não atendemos ao Teu chamado.
nos perdoe por isso e trabalhe em nossos corações com o Teu Santo Espírito através da Tua Palavra. Por Teu Filho Jesus é que nós oramos e pedimos. Amém. Queridos, este culto, esta pregação está relacionado com a confirmação da nossa paróquia. E nós queremos neste culto adorar, louvar e engrandecer o nosso Senhor. Nós faremos isso hoje recordando e reafirmando o nosso sim para Jesus Cristo. E para isso eu convido a lermos o texto da pregação que se encontra em Lucas capítulo 9, os versículos 57 ao 62. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Queridos, nós sabemos que Cristo sempre andava rodeado de pessoas, de multidões algumas vezes. As intenções dessas pessoas eram as mais diversas. Algumas queriam cura, outras queriam ouvir uma boa palavra de consolo, de conforto. Alguns queriam ver milagres, mas também haviam aqueles que queriam pegar Jesus em algum erro, em algum engano, para prendê-lo. Principalmente no início do seu ministério, nós percebemos pessoas empolgadas com Jesus, com aquilo que elas viam, com aquilo que elas percebiam que ele era capaz de fazer, de realizar. Ele era realmente alguém diferente. E hoje não muda muito essa situação. Muitos ainda procuram Jesus pelos mais variados motivos. Continuam a busca de cura, de bênçãos, de riqueza, de prosperidade. Mas, queridos, alguns motivos não correspondem de fato ao verdadeiro chamado de Jesus Cristo. Muitas pessoas até hoje não refletem direito o que é o chamado, o que significa isso para a sua vida. E no texto de hoje nós encontramos alguma situação dessas em que muitas pessoas seguiam a Cristo. Lucas afirma que Jesus estava já em direção a Jerusalém. Ele caminhava para a sua morte, para seu sacrifício. E é claro que as pessoas não tinham noção do que era isso. Um homem que o seguia, empolgado com Jesus e tudo o que ele fazia, disse: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que fores. Mas Cristo lhe responde: Querido, as raposas têm os seus covis, as suas tocas, os passarinhos têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a sua cabeça, não tem onde descansar. A princípio, a intenção de Cristo não era desanimar esse homem. Ele queria motivá-lo a refletir direito, a considerar o quão sério era essa decisão que ele estava tomando. O caminho que Jesus Cristo estava seguindo não era agradável, desejável ou invejável como são muitas coisas deste mundo. Durante todo o seu ministério, Cristo não teve casa, não tinha o conforto e a privacidade de um lar próprio.
Porém, nem por isso Deus o abandonou, mas ele sempre estava como hóspede na casa de alguém, dependendo dessas pessoas que o acolhiam, que o abrigavam. Em seguida, Cristo olhou para um outro homem perto dele e disse: siga-me. No entanto, esse respondeu: Senhor, eu vou, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Mas a resposta de Jesus foi um tanto quanto dura. Ele diz: deixe que os mortos sepultem os mortos. Quanto a você, vá e anuncie o reino de Deus. Ora, preparar o sepultamento do pai de uma mãe era algo esperado, ainda é, de cada filho. Para isso, a lei liberava as pessoas até que trabalhavam no templo para poder acompanhar o final, o sepultamento dos seus parentes de primeiro grau, seus pais. Mas Cristo está afirmando: segui-lo está acima até mesmo das leis de Moisés. Outro homem também se apresentou espontaneamente para Jesus. Aliás, isso não era algo comum. Ele disse: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu ir para minha casa e me despedir da minha família. E Jesus novamente dá outra resposta dura: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno, não está pronto para o reino de Deus. Cristo usa uma imagem bastante interessante quando ele fala do arado. Quem já usou um arado puxado por um animal sabe que precisa estar atento, firmando os braços do arado no chão e olhando a linha em que ele deve caminhar. Se ele soltar uma mão, isso vai dar problema. Se ele olhar para trás, provavelmente ele vai se desalinhar e vai ficar um serviço mal feito. Não dá para arar e olhar para trás. Não dá para olhar para trás e fazer um serviço preciso. No Antigo Testamento, o profeta Elias permitiu que o seu discípulo Eliseu fosse se despedir da sua família, mas Jesus é radical. O que percebemos nessas três situações é isso. Mas o que aprendemos nessas respostas é que enquanto Jesus Cristo não for a prioridade na vida do discípulo, ele não está pronto para segui-lo, não está pronto para o reino de Deus. Enquanto ficamos presos às coisas deste mundo, não podemos caminhar o caminho à direção do reino de Deus. Mas como percebemos, Cristo segue seu estilo. Ele não obriga, ele não impõe as pessoas a seguir o seu caminho. É claro que as consequências dessa decisão têm diferenças uma da outra. O primeiro não tinha refletido direito sobre sua resposta de seguir a Cristo. Os outros dois não desejavam segui-lo imediatamente. Eles tinham outras coisas em mente, eles tinham outras prioridades em sua vida, antes de se entregarem ao caminho proposto por Cristo. Queridos, essas palavras são realmente duras, nos fazem pensar bastante diante do chamado do Senhor a cada um de nós. A conclusão que nós podemos chegar é que seguir a Cristo não é qualquer aventura, não é fácil. Os discípulos diante de Jesus, em João capítulo 6, disseram: dura é essa tua palavra, Senhor, quem consegue ouvi-la? E não foi por menos que daquelas multidões que o seguiram, sobraram um pouco mais do que só os 12. Tinham mais pessoas junto com os 12.
Em João, no capítulo 6, versículo 66, muitas pessoas que andavam com Jesus voltaram para trás, deixaram de segui-lo. Cristo estava dizendo a esses homens e a todos nós que o reino de Deus ultrapassa todas as outras coisas em importância, em prioridade. A inauguração do reino de Deus por Cristo supera todas as coisas, porque diz respeito à vida eterna, à salvação. Seguir a Cristo exige de nós reorganizarmos radicalmente nossos valores e prioridades. Uma coisa que me chama muita atenção nessas situações descritas no texto é que Jesus nunca iludiu e nunca ilude, ele nunca engana ninguém. Tudo é muito claro na sua palavra. Ele sempre deixou claro que segui-lo tem um preço. Não é uma tarefa fácil. Basta lembrarmos o que ele disse: quem quer me seguir, tome a sua cruz e venha atrás de mim. Cruz é sinal de sofrimento, não só de coisas boas, de alegrias, de bênçãos. Aqui nós podemos nos fazer duas perguntas que são importantes. O que Jesus Cristo me dá? O que Ele me oferece? Ele nos dá e nos oferece tudo. Um amor total, um cuidado total que abrange tudo em nós, física e espiritualmente, um perdão total que cobre toda e qualquer culpa e pecado, um auxílio total que alcança até a vida eterna. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. O que Ele espera de nós? O que eu devo retribuir a Ele? Como sinal de gratidão e confiança, eu oferto tudo ao Senhor. Uma vontade decidida, que não hesita, não oscila, uma obediência total, sem reservas, um amor total que se submete ao serviço dele com toda a nossa força e capacidade. E nós podemos constatar também duas coisas. Quem exigiu tanto na história como Jesus Cristo? Mas quem retribui tanto quanto Ele? O autor do Salmo 73 percebeu que ele estava errado e enganado, olhando para os outros que não andavam com o Senhor, e decidiu voltar-se para Deus novamente. Poderíamos pensar como os discípulos afirmaram certa vez: Senhor, quem pode suportar essas palavras? Elas são duras demais. E podemos dar as costas para essa decisão, mas percebemos na Bíblia que muitas pessoas, mas muitas mesmo, se decidiram por andar com o Senhor, e com isso afirmaram, como o apóstolo Pedro em João 6,68, Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Os discípulos se renderam ao Senhor, o seguiram, se tornaram seus seguidores, pregaram o Evangelho com tudo que tinham e recebiam do Senhor. Eles nos ensinaram uma entrega total, um despojamento total ao Senhor. Ou seja, eles romperam com seu passado, abandonaram seu passado, voltaram-se totalmente para Deus. A vida deles, as suas prioridades passaram a ser outra após a entrega total. E com isso,
eles se agarraram com fé em Cristo, no seu perdão, e receberam o Espírito Santo. Queridos, qual vai ser a nossa decisão? De empolgação? De protelar? De deixar para depois? Ou agora, como foi com Mateus, como foi com Pedro e André, que largaram suas coisas e seguiram a Jesus Cristo e viram coisas maravilhosas junto desse Senhor. É verdade que eles erraram, é verdade que eles pisaram na bola muitas vezes, mas o Senhor os fortaleceu na fé e eles permaneceram firmes com o Senhor até o fim dos seus dias. Nós somos chamados para isso. Qual é a sua decisão? Pensemos nisso e clamemos ao Senhor para que tomemos a decisão certa, que renda frutos para a vida eterna. Amém. Eu convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Obrigado, Pai amado, pelo chamado que Tu nos faz. Um chamado que não é qualquer coisa, que exige muito de nós, mas Tu mesmo diz que Tu nos dará força para suportarmos todas as lutas. Nos dará o Teu Espírito Santo para que tenhamos sabedoria, para que saibamos caminhar e agir conforme a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a nos rendermos a Ti seguirmos com toda a nossa vida, Te louvarmos e Te engrandecermos onde quer que estejamos. Clamamos que abençoe cada um que está ouvindo essa palavra. Fale ao coração de cada um. Transforme, Senhor, nossas mentes, nossos corações para Ti. Proteja e guarde cada família, cada lar da nossa paróquia, cada filho Teu espalhado pelo mundo afora, para que continuem temendo e amando a Ti e Te servindo, onde quer que estejam. Te pedimos, Pai, que abençoe o restante da nossa semana e fortaleça a nossa fé em Ti. E aquilo que não conseguimos lembrar com as nossas palavras, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça sobre cada um. Fiquemos na paz de Deus. Amém. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu
até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, ele sim satisfaz. Jesus é melhor, sim, ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser um